Olá, meus amigos, professor Vitor Stuck, vim falar com vocês um pouquinho sobre direito do trabalho. A prova da ordem adora perguntar três temas fundamentais importantíssimos. A ordem sempre pergunta temas relacionados ao contrato de trabalho, à jornada de trabalho e à remuneração. Contrato de trabalho é um tema, de certa forma, estrutural, um pouco vasto, porque ele envolve a formação do contrato, questões de desenvolvimento e de extinção do contrato. Questões relacionadas à jornada e remuneração são questões mais objetivas. Então vamos pensar assim, ó. Vou sugerir, primeiro, vamos falar de jornada. Jornada, conceitualmente, é o período em que o empregado aguarda ou executa ordens. Então se ele está na empresa sem fazer nada, mas porque o empregador não passou ordens para ele, ele está em jornada de trabalho. Se ele executa ordens, por óbvio, ele tem jornada de trabalho. Isso está no artigo 4º da CLT, que apresenta um parágrafo 2º que relativiza essa situação, porque ele diz: ainda que o empregado se coloque dentro da empresa por conta própria para se proteger de insegurança nas vias públicas ou de más condições climáticas, isso não é jornada de trabalho. Além disso, ele também vai ter a situação de não ter, forma de proteção de jornada de trabalho se ele estiver dentro da empresa para períodos de lazer, de alimentação, de relacionamento, de culto religioso. Nada disso vai ser considerado jornada de trabalho. E lembro, a troca de uniforme em relação à circunstância pode ou não ser jornada, dependendo de um ponto muito importante. Se for jornada de trabalho, se for troca de uniforme, que ele tem a obrigação de trocar o uniforme dentro da empresa, aí é considerado jornada. Se ele ficar com o uniforme sob a posse dele, aí não é jornada de trabalho. Tranquilo? Em relação à jornada, esses são os principais pontos. Temos também dois intervalos fundamentais, que são os intervalos intra-jornada não remunerado, aquele para repouso e alimentação. Vamos lembrar? Até 4 horas de jornada não tem intervalo, de 4 a 6 horas tem 15 minutos e mais de 6 horas de jornada tem de 1 a 2 horas de intervalo. Esse intervalo de 1 hora, para ser reduzido, a lei diz que tem que ter autorização da autoridade pública, né? Era Ministério do Trabalho, agora é Secretaria do Trabalho, que está relacionado ao Ministério da Economia. Também tem que ter refeitório e não pode fazer hora extra. O artigo 611-A, inciso 3º, trouxe uma novidade da reforma trabalhista, que é a possibilidade de reduzir esse intervalo mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, desde que o intervalo seja para, no mínimo, 30 minutos. Se o empregador descumprir essas regras e não conceder o intervalo total ou parcialmente, o empregado vai ter direito de receber o período não concedido com acréscimo de 50% de natureza indenizatória. Então, o empregador paga pelo período que ele não concedeu. Se concedeu 30 minutos, paga os outros 30. Se não concedeu 1 hora inteira, paga a hora inteira. Mais 50% do valor desse período de natureza indenizatória. O outro intervalo que eu acho muito importante para a prova é o intervalo que acontece entre as jornadas e é remunerado. O descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. Houve uma mudança recente com a medida provisória 905, que estabeleceu uma autorização agora genérica para trabalho aos domingos e feriados. A condição que eles mantiveram é: se trabalhou nesse dia, tem que compensar em outro dia da semana. E mesmo assim tem que fazer uma escala que dê preferência aos domingos. Para quem trabalha no comércio e no serviço, tem necessariamente que descansar um domingo a cada 4 domingos. E para quem trabalha na indústria, é 1 a cada 7. E lembrando, se ele trabalhou no domingo e não compensou na semana, ou no feriado, trabalhou no feriado e não compensou no feriado, ele tem direito de receber aquele dia em dobro. Um outro ponto importante, que eu acho que é crucial para a prova, é o conceito de remuneração. Remuneração cai muito na prova e é a composição de salário mais gorjetas. Salário, guarda isso, é a contraprestação paga em dinheiro, podendo ser acrescido de comissões e gratificações legais. E em relação aos bens, diz a lei, todos os bens in natura que são dados por força do contrato de trabalho vão ser considerados como salário. O legislador tirou a alimentação, fala que a alimentação não é de forma nenhuma salário. O legislador também diz que não é salário ajuda de custo, diárias para viagens, prêmios e abonos.
E o legislador define gorjeta como a contraprestação paga por terceiros, que estão fora da relação jurídica, mas que se beneficiam do serviço. A gorjeta ela pode ser espontânea, então o cliente dá a gorjeta que ele quiser, ou cobrada na nota de serviço, aquele valor tradicional dos 10%. Se bem que com essa mudança da medida provisória, eu imagino que outras porcentagens sejam implementadas. Então nós temos a seguinte situação: o legislador agora estabelece que a gorjeta integra a nota de serviço, o empregador é obrigado a pagar imposto sobre isso, e diz a lei, ele pode reter de 20% a 33% do valor da gorjeta para pagar as contribuições sociais em geral. Por isso, quem vai pagar o imposto, num primeiro momento, vai ser o trabalhador. Agora, se a convenção ou acordo coletivo responsável por estabelecer os critérios de custeio e rateio da gorjeta aumentar o valor da gorjeta, então, no final das contas, quem vai pagar esse imposto é o consumidor. Em relação à remuneração, também temos um ponto muito importante, que é a questão da equiparação salarial. São 6 requisitos para a equiparação. Precisa trabalhar exercendo a mesma função para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, desenvolvendo a mesma produtividade com a mesma perfeição técnica, com diferença não superior a 4 anos no emprego e a 2 anos na função. Se ele cumprir esses 6, quase 7, porque eu coloco o sexto como um critério temporal, que tem 2 braços, né? Diferença de 4 anos no emprego e 2 anos na função. É critério temporal. Se ele cumprir cumulativamente esses 6 requisitos com um paradigma, ele tem direito à equiparação salarial. Ele só não vai ter direito, ainda que cumpra esses 6 requisitos, se na empresa tiver quadro de carreira ou plano de cargos e salários, ou se o paradigma for um trabalhador readaptado. São as 2 causas que impedem a equiparação salarial. Em relação ao contrato de trabalho, eu queria falar um pouquinho também sobre a extinção. Porque veja só, a extinção do contrato de trabalho pode ser por iniciativa do trabalhador, ele pede demissão ou dá o contrato rescindido pela rescisão indireta, ou o empregador toma iniciativa, manda embora, por justa causa ou sem justa causa. Agora, nós também temos a dispensa por culpa recíproca, caso em que os dois cometem falta grave. Nesse caso, na culpa recíproca, o empregado vai receber integralmente o saldo de salário e as férias vencidas. E vai receber pela metade todas as outras verbas. Metade da indenização, então 20% do FGTS, metade das férias proporcionais, metade do 13º proporcional e metade do aviso prévio. Temos também a extinção do contrato por acordo. Então, o empregado e o empregador fazem um acordo para acabar com o contrato. Nessa situação, veja só, o empregado tem direito de receber integralmente o seu saldo de salário. E ele vai receber ainda totalmente o valor das férias vencidas, das férias proporcionais e do 13º proporcional. Direito dele. Agora, se o aviso prévio for indenizado, ele vai receber pela metade o aviso prévio. Da mesma forma, a indenização lá dos 40% vai ser paga pela metade, 20%. E ele não vai ter direito de receber o seguro-desemprego e não vai levantar 100% do FGTS. A lei limita em 80% o valor do FGTS. Então, fica muito atento, porque nós temos essas formas de extinção do contrato de trabalho. Pedido de demissão, rescisão indireta, que é mais ou menos a justa causa, né, do empregador, demissão sem justa causa, os efeitos nesses 2 casos são os mesmos, a dispensa por justa causa, o empregado não recebe praticamente nada, e a rescisão por culpa recíproca e a rescisão do contrato de trabalho por acordo. Esses, a meu ver, são os principais pontos que nós temos para a prova. Sucesso na prova, estamos juntos, até a sua aprovação.